tarde. Temos hoje como nosso convidado, nestas habituais conversas, Ricardo Silva. Ricardo Silva lidera o movimento Amar Servir Braga. É um dos rostos, se não o rosto da oposição na cidade bracarense. Foi, enfim, não vamos estender o seu currículo, mas foi autarca, foi presidente de uma das maiores juntas de freguesia do país, pelo menos do Minho, garantidamente, e Trás-os-Montes. 6 meses passados de governação do atual executivo da Câmara de Braga. A primeira pergunta que eu ousaria dizer-lhe é, se resumisse numa frase o que é que foram estes 6 meses do novo autarca de Braga, como é que resumiria estes 6 meses? Antes de mais, agradecer o amável convite para aqui estar, agradecer também ao E24 esta possibilidade de poder aqui também partilhar a nossa visão política para o Concelho de Braga e, acima de tudo, também cumprimentar os telespectadores e todos os seguidores da página e das redes. Queria responder isto de uma forma muito simples. É um executivo de continuidade, mas é um executivo de continuidade para pior. E, portanto, a partir do momento em que eu diria que o atual Presidente foi vereador do urbanismo, o atual Vice-Presidente já exercia funções na variação com pelouros como o ambiente, como a proteção civil, e temos também hoje a vereadora da Educação, que era anterior Presidente da Assembleia Municipal de Braga. Há aqui toda uma conjuntura criada que vem de trás. E na partilha do projeto, o projeto não é uma herança, mas a herança ficou mais deficitária. Não há aqui um projeto é um projeto de continuidade, mas que não tem uma continuidade numa estratégia. E, portanto, estão a fazer tudo por tudo, até para romper com o nome do anterior Presidente, Ricardo Rio, que nos parece de uma forma um bocado estranha de dar continuidade àquilo que deveria ser o propósito da coligação Juntos por Braga, mas, acima de tudo, é também romper compromissos que foram feitos na altura da campanha e que agora, passado o período de campanha, querem quebrar esses compromissos com a população. E nos parece-nos um bocado estranho que, de facto, o programa de compromisso e de continuidade seja uma continuidade mais fraca, mais débil e bem mais inconsistente. Se isto fosse um período de avaliação, estaríamos a terminar o primeiro semestre, e o primeiro semestre é a altura nas universidades de avaliação. Qual é, na opinião do Ricardo, o grande erro deste atual executivo nestes primeiros 6 meses? Há alguma coisa que efetivamente deva ser apontada e não pode passar despercebido? Ou seja, não pode, como dizia, passar-se para a responsabilidade do anterior executivo e dizer, não, isto é claramente responsabilidade deste executivo. Eu, na verdade, apontaria aqui, se calhar, 2 grandes erros, não é? Um que é a incapacidade de saber dialogar com uma oposição. O Executivo não é composto por uma força política, o Executivo é composto por 5 forças políticas e, portanto, é certo que isto depois divide-se entre aqueles que têm pelouros e os que não têm pelouros, ou tradicionalmente os da oposição, mas a verdade é que o Executivo são 5 forças partidárias e essas 5 forças partidárias devem ser todas elas respeitadas, e aquilo que nós vemos é que o atual Presidente da Câmara não tem capacidade de reunir, de sentar-se à mesa e de dialogar. Isto é um erro para quem quer, de facto, governar uma cidade num arauto ou num espectro da democracia. Sem diálogo não há democracia e, portanto, corremos o risco de ter uma governação altamente impositiva, mas, acima de tudo, com incapacidade de ouvir as reais necessidades da população. Um segundo erro, eu diria que é precisamente esta necessidade, se assim podemos dizer, de quebrar com o nome do Ricardo Rio, querer dar continuidade a um projeto, mas quebrar com os compromissos que vinham atrás. E, em período de campanha, o Dr. João Rodrigues atacou todas as forças partidárias que também estavam candidatadas, precisamente porque dizia que o BRT era uma necessidade e toda a gente dizia que o BRT devia ser repensado, ou então houve forças que disseram que devia cair. Mas a verdade, nós fomos uma das forças que dizia que se há um investimento que está comprometido, que está aprovado, deve ser posto em prática o BRT, mas preparando já a infraestrutura para lançar para um futuro de meio de transporte, que é o tram-trem. Precisamente porque a mobilidade vai precisar, em Braga, obviamente, de uma visão distinta e diferenciadora e que seja bem mais consistente. Mas o Dr. João Rodrigues dizia que não, que estávamos todos enganados, que o BRT é que era necessário. É de pasmar quando, de facto, em janeiro, ou seja, 2 meses depois de ter tomado posse, rasga um compromisso, rasga um financiamento de 75 milhões de euros e diz à população, não, nós afinal não vamos fazer o BRT na linha vermelha. Vamos fazer a variante do Cávado, ou a circular externa. E isto, uma coisa não invalida a outra. Porque não invalidava, uma coisa não invalidava a outra, porque a variante externa, ou a variante Cávado e a circular externa,
O Dr. João Rodrigues ainda nos explicou exatamente como é que vai buscar o financiamento. Ele diz que vem do Governo, que o Governo comprometeu-se, mas a verdade é que o Ministro esteve inclusivamente na semana passada em Braga e não disse sequer que ia financiar a variante. Já o BRT tinha um financiamento aprovado e ele rasgou esse financiamento. Até numa postura que eu me parece que se calhar é muito pouco, e não sei exatamente se o termo será legal, mas a verdade é que quem tem que rasgar, ou quem deveria dizer que não queria o BRT ou que não tinha condições de o executar, seria o STUB, que era a empresa municipal que estava mandatada para o executar. Não sei exatamente qual é a legitimidade do Presidente da Câmara a romper um compromisso que não lhe competiria a ele dizer que não o iria fazer, teria que ser o STUB. E, portanto, nós já pedimos, enquanto vereadores da oposição, já pedimos uma série de documentação, queremos aceder a essa informação, queremos de facto ver o que é que está em causa, queremos inclusive perceber que indemnizações é que vão ter que ser pagas a todas aquelas empresas que concorreram aos concursos, que já os tinham ganho, que estavam adjudicados, que geraram expectativas financeiras e expectativas logísticas e que, na verdade, tolda-se de tudo isso. E, portanto, nós agora queremos ver, de facto, o que é que vai acontecer. Mas eu diria que estes são dois erros crassos do Presidente da Câmara. Incapacidade de ouvir e governar num estilo muito totalitário, sem querer, de facto, responder às necessidades da população. Nestas short interviews que fazemos, com perguntas mais vocacionadas para termos muitos cifras, procuremos passar um bocadinho também aquilo que o Ricardo, e foi apontado muitas vezes como sendo o próximo Presidente da Câmara de Braga, teria feito diferente. O PDM é um dos temas que neste momento tem vindo a ser debatido e tem vindo a ser discutido. Braga está a crescer demasiadamente rápido, demasiada especulação imobiliária na cidade de Braga, neste momento, o que lhe parece? Eu diria que o problema não é crescer. Acho que os crescimentos são naturais e são salutares. O cerne da questão é como é que cresce. Se crescer, de facto, de forma desordenada, desorganizada, não cresce bem e isso retira ou subtrai qualidade de vida à população. Uma pessoa hoje que tem que sair de casa e fica mais de uma hora presa no trânsito, isto impacta diretamente na sua economia pessoal, mas impacta diretamente na sua saúde mental. E, portanto, aquilo que nós queremos é um crescimento que obedeça a uma estratégia. E aquilo que nós temos visto, precisamente, é que este executivo, ou os vereadores que têm funções executivas, não têm esta capacidade de agilizar um plano que obedeça a uma estratégia e que vá ao encontro da necessidade das pessoas. Estão a responder com medidas pontuais, estão a ser reativos, estão a querer, de alguma forma, ir socorrendo todos os focos de problemas que vão aparecendo. Mas nós estamos convencidos, e era isto que efetivamente nós faríamos diferente, é que nós evitaríamos o aparecimento de focos de problemas se agizássemos a estratégia e se implantássemos e se disséssemos à população exatamente que objetivos queremos atingir e que caminho é que iríamos fazer para lá chegar. Porque uma população informada é uma população que compreende, que sabe exatamente então que caminhos é que tem que trilhar. Isto é um caminho que os políticos, os autarcas têm que se habituar a fazer em conjunto com a população. Não é só abraçar e pedir beijinhos e entregar canetas de 4 em 4 anos. Este é um exercício de compromisso que tem que ser feito diariamente. E o diariamente não é fazer um post nas redes sociais a dizer hoje fiz isto, hoje fui a uma festa, hoje inaugurei um equipamento. Não, de facto é estar no terreno. E este equilíbrio nós sabemos que é complicado fazer, porque muitas vezes é preciso tempo para estar no gabinete a pensar, mas também é preciso tempo para estar na rua a ouvir a população. Mas é isto que se exige de um político, e sobretudo um político moderno, um político que tenha esta capacidade de facto de querer ir ao encontro das necessidades da população. O Ricardo tem sido inegavelmente o rosto do processo das 7 fontes. Podemos falar aqui em algum desnorte político sobre esse processo? A Câmara terá demorado demasiado tempo a perceber o projeto? Como é que vê neste momento o atual estado deste processo? E sabemos que efetivamente tem-se debruçado e tem sido uma voz ativa da preservação deste espaço. Este é um bom exemplo daquilo que falávamos anteriormente, precisamente que não basta fazer anúncios públicos e fazer posts nas redes sociais para que a coisa aconteça. A coisa não acontece automaticamente, a coisa acontece se de facto houver um plano, se houver uma estratégia. E aquilo que anteriormente, ou desde 2013, se dá a ideia à população é que vai haver um parque verde. Aliás, nos últimos anos, na Engenheiro Mesquita Machado já se dizia vai haver um parque verde. E eu queria vos dizer, com toda a frontalidade, o parque verde está lá. E se não mexerem muito nele, se calhar temos a garantia que ninguém o estraga. Agora, o que é que pode ser feito é para o valorizar. Ora bem, e então aí já podemos entrar noutras contas. É que efetivamente o município entrou numa demanda de querer organizar o terreno a partir da revisão do PDM, constituindo também o plano de pormenor das 7 fontes e que entrou aqui também numa operação urbanística muito complexa, com as perequações e a fazer negociações com os promotores privados.
Eu também quero dizer com toda a sinceridade que os promotores, os imobiliários ou toda a gente que dinamiza a economia é importante para um concelho. Não há qualidade de vida se não houver economia a mexer. Mas também a verdade é que tem que haver aqui algum respeito, alguma parcimónia, algum equilíbrio na forma depois como os políticos gerem as expectativas dos promotores. E a verdade é que houve um anterior Presidente de Câmara que gerou muita expectativa naqueles terrenos. O engenheiro Mesquita Machado, de facto, transformou aquele PDM. O Dr. Ricardo Rio, por um lado, decidiu fazer uma negociação, fruto dessa perequação e do plano de pormenor, que de facto até hostilizou, de alguma forma, alguns proprietários. E o Dr. João Rodrigues, que era o vereador do urbanismo e que estava à frente deste processo, não faz a mínima ideia para onde é que o quer conduzir, porque até o Dr. Ricardo Rio lhe deixou, nos últimos dias do seu mandato, uma inauguração de um primeiro plano, ou da primeira fase do arranque das obras do Parque das Sete Fontes. 6 meses depois, nada aconteceu nas Sete Fontes. E isto preocupa-nos precisamente, que é falta de olhar para os problemas e atacá-los com uma estratégia, com metodologia. E de facto não há estratégia para as Sete Fontes, porque o Executivo em funções olha para as Sete Fontes como uma negociação imobiliária. E aquilo não pode ser visto como uma negociação imobiliária, porque aquilo tem património, porque aquilo tem água, aqueles aquíferos têm que ser protegidos, aquelas árvores, as espécies vegetais têm que ser de alguma forma também salvaguardadas, aquele património tem que ser valorizado, porque aquele património conta uma história com mais de 2000 anos, e nós podemos centrar depois naquele monumento nacional que vai a caminho dos 300 anos, mas isto que é o que dá expressão às Sete Fontes, que dá valor àquele terreno, é o que está mais obliviado, é aquilo que está mais esquecido. E é exatamente isto que nós temos que inverter, é dar o cunho da história, do património, da flora, da fauna, dos aquíferos às Sete Fontes, porque o valor do terreno está lá, o Parque Verde já lá está constituído, é só uma questão, é de lhe dar a maior segurança para as pessoas quererem usufruir dele e, acima de tudo, entrar numa lógica de não olhar para aquilo como um negócio imobiliário, mas olhar para aquele espaço como fazer cidade. E é isto que falta, fazer cidade. Bem, Ricardo, o Ricardo traz no seu passado, enfim, uma experiência extremamente positiva para quem anda neste meio, que é o facto de ter sido autarca de proximidade e ter sido presidente da Junta de Freguesia, ainda que São Vítor seja tão grande. Mas Braga vende muitas vezes a ideia de uma cidade muito moderna, muito tecnológica, e fica a dúvida se também é uma sociedade equilibrada socialmente. O Ricardo acha que tem havido este equilíbrio entre a cidade moderna, tecnológica, que não se esquece dos seus aspectos sociais, ou muitas das vezes demasiadamente focada em vender uma cidade moderna e tecnológica, quando tem tantos problemas de base, no fundo, para os bracarenses mesmo? Será que Braga tem sabido olhar também para os seus bracarenses? Essa é uma pergunta muito interessante, porque Braga hoje tem um epíteto mais tecnológico, não exatamente por uma visão municipal, mas por um ecossistema de empresas que efetivamente têm imprimido essa ideia no Concelho de Braga. E temos, de facto, boas empresas, bons empreendedores, boas entidades que capacitam Braga como este centro tecnológico. E se nós pensarmos na ação municipal, a ação municipal desde logo vendeu-nos que os sistemas de contentorização dos lixos iam ser inteligentes, que iam dar sinal quando o contentor estivesse cheio e que depois dava sinal para a central e a central ia lá recolher com o caminhão. Isso não existiu, não existe. Os semáforos, só uma pequenina parte dos semáforos em Braga é que são controlados a partir do Centro Coordenador de Transportes de Braga. Tudo o resto vive ainda num mundo, eu diria, quase analógico. E, portanto, quando nós pensamos que Braga, para ser verdadeiramente, eu não diria o Silicon Valley, mas para ser um concelho tecnológico, para ser empreendedor, tinha que ser hoje uma Smart City. E Braga não é uma Smart City. Okay? Portanto, por isso é que eu gosto de dividir aquilo que é o epíteto dado pelos empreendedores, pela indústria que hoje temos, por quem de facto sabe negociar e quem sabe construir essa ideia, e a visão municipal, que é muito, muito, muito redutora, muito pequenina e que ainda não soube fazer esse passo para ser um concelho tecnológico. Mas depois temos também, obviamente, esta vontade de fazer crescer essa necessidade. E esta necessidade depois esbarra com as assimetrias sociais. Porque nós ainda temos hoje uma cidade que cresce, do ponto de vista da população, mas não cresce de uma forma organizada, cresce de uma forma absolutamente quase caótica, onde hoje temos
casas mais caras, dificuldade na acessibilidade a empregos qualificados, passamos hoje muitas horas no nosso trânsito, não temos sequer planos transformadores ou que vão ao encontro de uma visão para o transporte público. Aliás, há bocado falávamos precisamente de como é que se deixou cair uma resposta de transporte público, mas também não se prepara a cidade para os modos suaves, porque depois há aquela visão de as bicicletas são para os tolinhos. E aqui não há que ser tolinhos, é por fazer cair o dogma de que a bicicleta é só um meio de transporte de lazer, que ao fim de semana é que é bom andar de bicicleta. Não, a bicicleta pode, de facto, ter a capacidade de ser um meio de transporte de casa-trabalho, de casa-escola. Só que, se nós não prepararmos o concelho com a infraestrutura, ninguém se vai sentir seguro para andar de bicicleta ou usar outros modos suaves. Isto para dizer que, de facto, nós hoje, se temos uma cidade ou uma vivência que é cada vez mais cara, é mais dispendiosa e os nossos rendimentos não aumentam, de facto aquilo que nós vamos sentindo, e eu senti isso muito nos meus últimos anos na Junta de Freguesia de São Vítor, é que de facto vivemos uma assimetria social que é quase sufocante para quem de facto está no terreno e quer dar respostas, e basta percorrermos os SAS, que são os serviços de acompanhamento, de atendimento e acompanhamento social, e todas as outras estruturas, como a Cruz Vermelha, que dão respostas no terreno, e vemos como hoje Braga está pior, como Braga hoje tem menos qualidade de vida. É hoje mais difícil um jovem viver em Braga, um jovem bracarense que queira fixar em Braga do que era, por exemplo, há 10 anos, ou dito de outra forma, estamos a empurrar para fora os bracarenses da sua própria cidade com estes custos e com estes preços a que a cidade de Braga pode estar a tornar-se? Nós estamos a empurrar a população, de uma forma geral, para fora dos limites do concelho, porque há bocado falávamos do PDM, mas este PDM diz que cresce em áreas urbanizáveis 26%, mas este número é falacioso. Este número, basicamente, ajuda a arrematar algumas questões, até para legalizar algumas questões que já vinham pendentes do passado, mas que não é exatamente um crescimento que seja sustentado e homogéneo. E, portanto, quando nós entendemos que sim, que deve-se densificar de alguma forma a construção no centro da cidade, até para despressurizar outras áreas e até torná-las mais verdes e mais ecossustentáveis. Mas também a verdade é que nós não podemos olhar para as periferias só como as aldeias onde ninguém quer ir. Porque o PDM podia ter dado ali alguma capacidade de resposta, sobretudo àquelas gerações de pais para filhos, que até têm os terrenos, o filho quer construir, mas o PDM continua a não resolver exatamente estas questõezinhas, que bastava fazer alguns acertos para permitir que os jovens pudessem encontrar, junto à casa dos pais ou nos terrenos que os pais têm, ali a sua capacidade de se fixar. Este PDM não permite isso. E, portanto, e também reparemos que o PDM, muitas das bolsas de construção, já estão tomadas pelos promotores imobiliários ou pelos agentes de construção. O que, de alguma forma, sabemos que aos preços que hoje são praticados pelo mercado, não é um jovem de 20, 25 anos, 30 anos, que vai conseguir pagar uma casa aos preços a que hoje estão a ser feitas. E, portanto, nós, se fôssemos de facto do município, a esta hora já teria que estar a ser desenhado um plano para o município entrar no mercado da construção da habitação pública. Porque tem que o ser. Eu disse isto em campanha e não vou desdizer agora. Voltando a recordar até aquilo que teria sido a proposta de campanha, que o modelo poderia ter sido esse? A verdade é que o município tem que entrar numa lógica, eu não diria concorrencial, mas tem que ser também um promotor, precisamente para conseguir regular e nivelar os preços. Porque hoje fala-se muito do arrendamento acessível, da construção sustentável, mas poucos são os municípios que os praticam. Não é? Isto são chavões que muitas vezes usa-se ali na campanha, mas depois ninguém os desenvolve. E é preciso, de facto, olhar para este problema de frente e permitir que, lá está, mais uma vez, com estratégia, se consiga atacar este problema. E aqui eu não tenho dúvidas nenhumas que o município tem que entrar no mercado da construção para conseguir regular os preços e permitir que a oferta de habitação pública aumente, seja ampliada, precisamente para que os jovens, e não estamos a falar dos jovens em situação de carência financeira, os jovens, sobretudo em classe média ou em início de vida, consigam ter ali pelo menos uma primeira habitação para começar a fazer vida. Vamos aproveitar ainda ao longo desta entrevista para conhecer também o Ricardo que está por trás e no seu dia-a-dia. É muito diferente ser vereador do ser presidente de junta? Sentiu um choque muito grande quando fez esta transição? Bom. E dito até de outra... Teria, depois de saber o que é, nota-se alguma agressividade na política bracarense hoje em dia, teria aceito este desafio de concorrer ao mais alto cargo da cidade de Braga? Bom, eu vou dividir esta resposta em dois. Eu gostei muito de ser presidente de junta e só posso ficar grato à população que sucessivamente me reelegeu por me ter dado o privilégio de ser
Presidente de Junta, porque de facto acho que foi um caminho bonito, saudável, de esclarecimento e até de amadurecimento político que me permitiu de facto conhecer melhor as necessidades sociais, a geografia do Conselho e acima de tudo ter um pensamento político que fosse focado em Braga. E claro que hoje nós podemos achar que a política em Braga pode estar, enfim, mais agressiva. Eu continuo a dizer que só está assim nestes termos precisamente porque temos um Presidente que é incapaz de dialogar e é incapaz de ouvir novas ideias. Isto até entronca muito precisamente com a nossa vontade enquanto vereadores, que queremos submeter propostas para a reunião de Câmara e o Presidente não as colocar. E ninguém diz que ele não tem o direito de fazer a agenda de trabalhos, mas aquilo que nós queremos é que a dada altura as nossas propostas entrem na agenda de trabalhos. Agora, ele não pode, ad eternum, renegar-nos ou retirar-nos a possibilidade de nós participarmos no nosso órgão ao qual nós fomos eleitos para fazer parte. E, portanto, eu hoje manteria a minha vontade, obviamente, de concorrer à Câmara de Braga, manteria o meu propósito de dizer que estaria em condições, com a equipa que lidero ainda, de termos o melhor projeto para a Câmara de Braga, sobretudo assente também neste preceito de que conheci bem o Conselho de Braga enquanto Presidente de Junta. Acho que isto permite-me reconhecer, obviamente, o papel fundamental que os autarcas de freguesias têm e que tantas vezes são negligenciados, ou só os vão chamar em alturas de campanha, mas a verdade é que os Presidentes de Junta fazem um trabalho muito importante todos os dias, mas eu diria que esta equipa que eu lidero, com os projetos que nós tínhamos, com o compromisso eleitoral que nós tínhamos, nós hoje teríamos condições de ser, obviamente, um Executivo muito mais democrata, muito mais aberto, muito mais, provavelmente, empreendedor e inovador, porque há coisas que nós, olhando para Braga, achamos que Braga tem que mudar. E se a população em 2029, e nós aquilo que vamos vendo de facto são alguns sinais já, a 6 meses, um sinal de desgaste de quem está em funções todos os dias. Portanto, percebemos que este Presidente também é fruto, se calhar, desta forma de ser, de estar, de não querer ouvir, de não querer estar presente, de não querer dialogar, já apresenta alguns sinais de desgaste. Se a população nos quiser voltar a acreditar esta confiança e redobrando o número de votos, nós cá estaremos para justificar esse compromisso com a população. Acha que o Presidente hoje, com os dados que temos, não voltaria a ganhar as eleições? Eu, acima de tudo, diria que esse é um julgamento que só a população pode fazer. Né? Eu não sou a população, eu quero vir a representar a população, mas eu não sou a população e, portanto, eu acho que todos os votos, enfim, merecem ser escrutinados e merecem hoje ser, de alguma forma, é preciso perceber, de facto, se quem está em funções está a ir ao encontro dos compromissos que firmou com a população, se está a ir ao encontro daquilo que, de alguma forma, prometeu às pessoas e se tem capacidade de realização. Os primeiros sinais que nós temos não nos dizem isso. Agora, eu volto a dizer, os resultados são os que conhecemos, nós respeitamos a democracia do voto, iremos dignificar este mandato como vereadores da oposição, ainda que no mesmo executivo que o Presidente da Câmara, mas estamos cá para ser a voz da população, estamos cá para querer dar voz aos projetos, aos anseios, às necessidades que a população tem, ou seja, também não estamos cá para facilitar a vida ao Presidente e com isto dizer que o não facilitar não quer dizer que tenhamos que ser ou mais simpáticos ou menos simpáticos. Eu acho que tudo parte de uma boa educação e, portanto, nós somos, obviamente, subscritores de que a política deve ser feita de um modo elevado, com boa educação, acima de tudo, porque o que está em causa não é o meu futuro político, não é o futuro político do Presidente, é o bem-estar da população. E a população merece é que o nosso compromisso seja feito, que a política feita por nós seja feita com respeito, mas obviamente que se nós queremos ser a voz da população, não podemos permitir que haja um Presidente que nos quer silenciar, que nos queira abafar, que não queira ouvir as ideias que temos. E nós aí lutaremos com todas as armas até o fim, para respeitar quer quem votou em nós, quer obviamente para perceber que o 25 de Abril faz, ou fez, mas faz todos os dias, precisamente para que haja liberdade, para que haja democracia, para que haja a possibilidade de participarmos nos órgãos. Nós celebramos 50 anos da Assembleia Constituinte, da nossa Constituição, e foi isto que fez reforçar o poder local, foi isto que fez reforçar as juntas de freguesia, foi isto que fez reforçar as câmaras municipais, e agora um Presidente de Câmara diz que nós não podemos participar, porque a ele é que lhe compete fazer a ordem do dia, está a misturar alhos e bugalhos. E, portanto, nós não queremos ser silenciados, nós queremos continuar a ser a voz da população de Braga. Ainda que o mandato esteja a iniciar, já nos falou aqui várias vezes sobre aquilo que é a continuidade,
teremos candidato nas próximas eleições. O Ricardo assume o desafio de voltar a ser candidato à Câmara Municipal de Braga. Eu tenho sempre dito, quando passo aos microfones ou às câmaras, que é, desde que eu tenha saúde, desde que eu tenha o meu discernimento intelectual imaculado, cá estarei para assumir as minhas responsabilidades junto à população. Será a nossa última pergunta nesta conversa muito agradável. Se estivéssemos, ou se eu estivesse a entrevistar o Presidente da Câmara de Braga, 6 meses de mandato, qual teria sido as suas primeiras e incontornáveis medidas que teria tomado na cadeira do município? Se eu fosse o Presidente da Câmara, a primeira questão é, exatamente se fosse neste exercício de uma governação minoritária, era sentar-me com as forças partidárias que acompanham o Executivo e perceber exatamente também quais são as suas ideias e tentarmos fazer aqui um bloco executivo. Porque, lá está, nós temos aqui este paradoxo que é um executivo, mas os que têm funções são uma coisa e os que não têm funções são outra. Isto nem me parece, de alguma forma, digno de um órgão executivo e, portanto, eu acho que nós chamaríamos as forças da oposição, mas para envolvê-las, para chamá-las e, acima de tudo, perceber que caminho é que podíamos fazer em conjunto. Eu acho que isto é importante fazer, é ouvir, ter a capacidade de ouvir quem foi eleito para representar a população. E depois, obviamente, era pegar no nosso compromisso eleitoral e exatamente começar a delinear e dar os primeiros passos da estratégia que nós temos para a educação, para a cultura, para o desporto, para a mobilidade, para a habitação, para a saúde. Nós hoje temos tantas frentes em que é necessário trabalhar que, de facto, nós ser governados por 4 vereadores é levá-los à saturação. Não que eu não diga que eles tenham capacidade, o que eu acho é que eles efetivamente têm tantos pelouros com tanta responsabilidade que eu acho que eles são manifestamente poucos para dar vazão e para montar estratégia hoje às necessidades que Braga tem. E, portanto, obviamente nós, voltaria a dizer, eu pegaria no nosso compromisso eleitoral, bateria todas as áreas e, acima de tudo, dizer agora vamos começar a montar a estratégia para suprir as necessidades e, acima de tudo, projetar o Conselho a 20, a 30 anos, porque há passos que têm que ser dados, que eu sei que eu não estarei cá, provavelmente para os ver materializados, mas para haver Braga do futuro tem que haver uma estratégia já montada no presente. E eu acho que nós temos, de facto, ou tínhamos e temos ainda melhor equipa, temos melhor compromisso eleitoral, portanto era só uma questão de implementar a estratégia. Esta foi a conversa com Ricardo Silva, ele que lidera a oposição na cidade de Braga. Ficámos a saber e ficou aqui o alerta para aquilo que ainda pode ser o encerramento de alguns projetos que tinham financiamento assegurado e que certamente ainda vão levantar o véu sobre muito da história que foi rasgar os papéis dos compromissos para novos projetos que se desconhecem e fica-se a ver, como diz a expressão, projetos por um canudo. Mas ficámos a conhecer Ricardo Silva também sobre a sua perspectiva sobre aquilo que é as 7 fontes, mas também muito daquilo que é o crescimento da cidade em termos sociais, sobre o imobiliário e sobre algumas das obras que efetivamente a falta de diálogo parece ser o motor daquilo que conduz neste momento ou desconduz os destinos da cidade de Braga e do seu executivo. À conversa com Ricardo Silva. Muito obrigado, por este pelo convite e pela oportunidade.